A vida nem sempre se mostra generosa com aqueles de coração puro, mas o tempo, esse velho sábio, tem um jeito peculiar de colocar cada um no seu devido lugar. Esta é a história de um homem simples que enfrentou a humilhação com dignidade e descobriu que suas boas ações do passado tinham plantado sementes que floresceriam quando menos esperava. Acomode-se, abra seu coração e permita-se conhecer a jornada de seu Ribamar, um homem cujas mãos calejadas carregavam histórias que nem ele mesmo lembrava mais. Era uma manhã de segunda-feira quando seu Ribamar acordou antes mesmo do galo cantar. O céu ainda guardava tons de escuridão quando seus pés tocaram o chão batido de seu humilde quarto. Seus 57 anos pesavam nos ombros, mas o brilho nos olhos ainda revelava aquela esperança teimosa que só os homens do campo sabem cultivar, mesmo nas estiagens mais severas da vida. A pequena casa de alvenaria inacabada, no final da estrada de terra, há muito tempo abrigava os sonhos e as dores da família de Ribamar. As paredes, ainda sem reboco em alguns cantos, contavam histórias silenciosas de uma vida de trabalho árduo na roça. Era uma casa simples, mas limpa e arrumada com o capricho de Dona Zuleide, sua esposa há 32 anos, companheira que compartilhava com ele os pesares e as alegrias dessa existência sem luxos. Zuleide, tá na hora, chamou ele com voz mansa, enquanto a mulher já se levantava para preparar um café forte. O motivo de tanta agitação logo cedo não era comum na rotina daquele lar. Seu Ribamar havia decidido, após semanas de conversa com a esposa e os 3 filhos, que era hora de buscar um emprego fixo na cidade. A seca dos últimos 2 anos castigara sua pequena propriedade, e os rendimentos da agricultura familiar já não sustentavam as necessidades básicas da casa, muito menos os estudos do filho caçula, Joaquim, que sonhava em ser o primeiro da família a cursar uma faculdade. Tu acha mesmo que isso vai dar certo, Ribamar? Perguntou Zuleide, enquanto servia o café fumegante na xícara esmaltada, com aquela expressão de quem teme e torce ao mesmo tempo. Não sei, mulher. Mas ficar parado esperando a chuva também não vai encher nossa despensa, né não? Respondeu ele, soprando o café quente antes de dar o primeiro gole. Ribamar sabia que, aos seus 57 anos, com apenas o ensino fundamental incompleto e uma vida inteira dedicada à lavoura, suas chances eram pequenas. Mas havia ouvido no mercado da cidade que a empresa de materiais de construção, a Constrular, estava precisando de um vigia noturno. E isso, ele pensou, talvez pudesse fazer. Afinal, vigilância era algo que um homem do campo conhecia bem. Cuidar, proteger, estar atento aos sinais que passam despercebidos aos olhos desatentos. No quarto pequeno, sua melhor roupa aguardava, pendurada num cabide improvisado atrás da porta. Uma camisa social azul clara, que ganhara do compadre Sebastião há 2 natais e que usara apenas uma vez no casamento da filha mais velha, Marina. A calça social marrom, um pouco curta nos tornozelos, mas a única que tinha para a ocasião, e os sapatos pretos guardados numa caixa há anos, esperando momentos especiais que raramente surgiam. Enquanto se vestia com cuidado, Ribamar observava suas mãos, grossas, calejadas, marcadas pelo sol e pelo trabalho com a enxada e o facão. Mãos que não combinavam com aquela roupa de gente da cidade, pensou ele com um sorriso triste. Mas eram mãos honestas, e isso, sua mãe sempre dizia, valia mais que qualquer aparência. Do outro lado da porta, Joaquim, o filho de 17 anos, observava o pai se arrumar com um misto de orgulho e preocupação. Pai, o senhor não precisa fazer isso, disse o rapaz entrando no quarto. Eu posso tentar arrumar um bico depois da escola, ajudar mais aqui na roça. Nem pensar, menino, cortou Ribamar, ajeitando o colarinho da camisa diante do pequeno espelho rachado. Tu vai continuar estudando e estudando direito. Isso aqui é coisa de pai para fazer, não de filho. Teu serviço agora é com os livros. Joaquim baixou os olhos, emocionado com a determinação do pai.
Sabia o quanto custava para Ribamar enfrentar a cidade, os olhares, as diferenças. O quanto ele preferia o contato com a terra ao contato com papéis e burocracias. Dona Zuleide entrou, no quarto trazendo um envelope pardo nas mãos. Aqui está o currículo que a Marina digitou para você lá no trabalho dela. Ela colocou tudo bonitinho. Disse que tá no jeito que as empresas gostam. Explicou, entregando o envelope ao marido com cuidado, como quem entrega uma relíquia valiosa. Ribamar pegou o envelope e o guardou dentro de uma pasta de plástico que comprara especialmente para a ocasião. Um investimento de R$7 que esperava que valesse a pena. Obrigado, mulher. A Marina sempre foi esperta com essas coisas de cidade. Com o currículo guardado e já completamente vestido, Ribamar observou seu reflexo uma última vez. Não se reconhecia muito naquela figura de camisa e calça social, mas sabia que era necessário. É só uma roupa, pensou. Por dentro, sou o mesmo homem da terra. Sentou-se à mesa para terminar seu café da manhã frugal. Zuleide colocou diante dele um prato com cuscuz, ovo frito e um pedaço de queijo coalho. Come direito, Ribamar. Vai ser um dia comprido, disse ela, com aquele jeito maternal que se estendia do cuidado com os filhos ao cuidado com o marido. Enquanto comia, Ribamar observava pela janela da cozinha o nascer do sol sobre sua pequena propriedade. O terreno, de 2 hectares que herdara do pai, que por sua vez herdara do avô, era seu orgulho, seu legado. Anos de trabalho estavam impressos naquela terra, cada árvore plantada, cada cerca erguida. A seca recente havia castigado duramente a plantação, deixando a terra rachada e as plantas murchas, mas ainda assim, era seu pedaço de mundo. Essa terra já viu muita fartura, murmurou ele, quase para si mesmo. Vai ver de novo. É só uma fase ruim. Zuleide, que o conhecia como ninguém, apenas assentiu em silêncio. Sabia que, para Ribamar, buscar trabalho fora da roça era uma espécie de rendição, uma confissão de derrota que doía na alma do marido. Mas também sabia que ele faria qualquer coisa pela família, inclusive engolir o próprio orgulho. Às 6 da manhã, Ribamar estava pronto para partir. Despediu-se de Joaquim com um abraço contido, típico dos homens do interior que guardam seus sentimentos mais profundos, como quem guarda sementes para o próximo plantio. Estuda, menino. Faz valer a pena, disse apenas, batendo de leve no ombro do filho. A Zuleide deu um beijo rápido, mas seu olhar dizia tudo o que as palavras não alcançavam. 40 anos de vida compartilhada dispensavam longos discursos de despedida. Volta cedo, foi o que ela disse, ajeitando uma última vez o colarinho da camisa dele. Se Deus quiser, respondeu ele, antes de pegar a pasta de plástico e sair, porta afora. Ribamar começou a caminhada de quase 2 quilômetros até o ponto de ônibus na estrada principal. O sol ainda estava baixo, mas o calor já anunciava mais um dia quente de verão. Seus passos eram cuidadosos para não sujar os sapatos pretos na estrada de terra vermelha. Cada tanto, parava para limpar a poeira com um lenço que Zuleide insistira, para que levasse. Enquanto caminhava, Ribamar ensaiava mentalmente o que diria na entrevista. Bom dia, meu nome é José Ribamar Pereira dos Santos. Vim para a vaga de vigia noturno. Repetia a frase em sua cabeça como uma oração, temendo que o nervosismo lhe roubasse as palavras na hora necessária. Chegando ao ponto de ônibus, uma simples cobertura de zinco à beira da estrada, encontrou outros trabalhadores rurais que, como ele, iam tentar a sorte na cidade. Cumprimentou a todos com um aceno discreto de cabeça e sentou-se para esperar, segurando a pasta firmemente sobre o colo. Vai para a cidade hoje, seu Ribamar? Perguntou Tonho da mercearia, que também aguardava o ônibus para abrir seu pequeno comércio no mercado municipal. Vou sim, Tonho. Vou entregar um currículo lá na Constrular. Tão precisando de vigia, ouvi dizer. Tonho assentiu, compreensivo. Tempos difíceis esses, né? A seca não dá trégua. Pois é, respondeu Ribamar simplesmente,
sem querer entrar em detalhes sobre suas dificuldades. O ônibus chegou pontualmente às 6h30, levantando uma nuvem de poeira vermelha que fez todos os presentes virarem o rosto e cobrirem o nariz. Ribamar subiu os degraus com cuidado, pagou a passagem com moedas contadas e sentou-se num banco do meio, ao lado da janela. Dali podia observar a paisagem mudar gradualmente da zona rural para os primeiros sinais da pequena cidade. A viagem de ônibus durava cerca de 30 minutos até o centro de Santana do Agreste, uma cidade de médio porte que servia como polo comercial para várias comunidades rurais do entorno. Ribamar raramente ia até lá. Na verdade, evitava ao máximo. Preferia o sossego do campo ao barulho e à agitação urbana. Mas hoje era necessário. Enquanto o ônibus avançava pela estrada, Ribamar observava as fazendas maiores que margeavam o caminho, algumas com sistemas de irrigação que permitiam manter a produção mesmo durante a seca. Se eu tivesse condição de fazer um poço artesiano e comprar essas bombas, pensava ele, imaginando como seria diferente sua situação. Mas eram sonhos distantes para um pequeno agricultor como ele. O veículo entrou na cidade e Ribamar sentiu aquela familiar sensação de deslocamento. As ruas pavimentadas, as lojas, os carros, o movimento das pessoas apressadas, tudo parecia funcionar num ritmo diferente daquele a que estava acostumado. Na roça, o tempo era marcado pelo sol, pelas estações, pelo ciclo natural das coisas. Ali, eram os relógios que ditavam a vida. Desceu no ponto final, a pequena rodoviária municipal, e ficou alguns instantes parado, orientando-se. Marina havia desenhado um pequeno mapa para que ele encontrasse a Constrular sem dificuldades. Tirou o papel dobrado do bolso e o estudou com atenção, comparando as referências com o que via ao redor. 3 quadras para a direita, depois 2 para a esquerda na farmácia grande. Murmurou para si mesmo, guardando novamente o papel e iniciando a caminhada. À medida que avançava pelas ruas da cidade, Ribamar sentia os olhares. Não eram olhares de reconhecimento ou de boas-vindas, mas aquele tipo de olhar que as pessoas da cidade reservam para os que vêm do campo, uma mistura de indiferença e uma certa condescendência que ele conhecia bem. Sua roupa, embora fosse seu melhor traje, destoava visivelmente do padrão urbano. A camisa social já tinha alguns anos, e a calça marrom, um pouco curta, deixava à mostra suas meias brancas e grossas. Os sapatos, embora limpos, mostravam sinais do tempo em sua forma e estilo. Mas Ribamar caminhava ereto, com dignidade. Podia não ter muito estudo ou roupas da moda, mas tinha algo que ninguém podia tirar dele: sua honra. Após alguns minutos de caminhada, avistou o prédio da Constrular. Era uma construção moderna de 2 andares, com uma fachada de vidro e metal que refletia a luz do sol da manhã. O nome da empresa estava escrito em letras grandes e vermelhas sobre a entrada principal. Ribamar parou por um momento, respirou fundo e ajeitou a camisa dentro da calça. Era agora. Com passos determinados, embora o coração batesse acelerado, entrou pela porta de vidro automática, que se abriu silenciosamente à sua aproximação. O interior era amplo e bem iluminado, com um balcão de recepção logo à entrada, e várias mesas de trabalho ao fundo, onde funcionários digitavam em computadores ou atendiam ao telefone. Ribamar se dirigiu ao balcão da recepção, onde uma jovem de aproximadamente 25 anos digitava algo no computador. Ela ergueu os olhos quando percebeu sua presença. "Bom dia", disse ele com sua voz grave, porém suave. "Meu nome é José Ribamar Pereira dos Santos. Vim para a vaga de vigia noturno." A recepcionista o examinou de cima a baixo e seu olhar não escapou a Ribamar. Ele já estava acostumado com aquele tipo de avaliação silenciosa. "Um momento, por favor", disse ela pegando o telefone. "Vou chamar alguém do RH." Enquanto esperava, Ribamar observava discretamente o ambiente ao seu redor. Tudo era limpo, organizado, eficiente. Pessoas de terno e gravata ou em roupas sociais,
Transitavam de um lado para outro carregando pastas e papéis. Sentiu-se ainda mais deslocado, mas manteve-se firme. Estou aqui por um motivo justo, lembrou a si mesmo. Trabalho honesto não é favor, é direito. Após alguns minutos que pareceram muito mais longos a Ribamar, um jovem de aproximadamente 30 anos aproximou-se. Vestia calça social escura, camisa de manga longa branca e gravata vermelha. Seus sapatos reluziam de tão engraxados e seu cabelo estava cuidadosamente penteado e fixado com gel. Bom dia, disse o rapaz com um sorriso que não atingia os olhos. Sou Eduardo, do Departamento de Recursos Humanos. Em que posso ajudá-lo? Ribamar apertou a mão estendida e repetiu o que havia dito à recepcionista. Bom dia, meu nome é José Ribamar Pereira dos Santos. Vim para a vaga de vigia noturno. Eduardo ergueu as sobrancelhas e um pequeno sorriso de canto apareceu em seu rosto. Ah, sim, a vaga de vigia. Bem, senhor, Ribamar, é isso? O senhor trouxe currículo? Sim, respondeu Ribamar, abrindo sua pasta de plástico e retirando o envelope pardo com cuidado. Minha filha digitou para mim, tá tudo aí. Eduardo pegou o envelope com a ponta dos dedos, como se temesse se sujar, e o abriu sem muito interesse. Seus olhos correram rapidamente pelo papel, mais por formalidade do que por real intenção de ler. Vejo que o senhor tem experiência em agricultura familiar. E seu último emprego formal foi há 20 anos atrás, como auxiliar de serviços gerais na prefeitura? Isso mesmo, confirmou Ribamar. Mas trabalho desde menino. Sei cumprir horário, sou responsável e... Olha, seu Ribamar, interrompeu Eduardo, devolvendo o currículo ao envelope com um gesto desinteressado. Agradecemos seu interesse, mas acho que o senhor não tem o perfil que estamos buscando. Ribamar sentiu um nó se formar em sua garganta, mas manteve a postura digna. Posso perguntar por quê? É uma vaga de vigia e eu... Eduardo riu de leve. Aquele tipo de riso que carrega mais desprezo do que humor. Olhou para os lados como se verificasse se alguém importante estava observando. E então se inclinou um pouco para a frente, baixando o tom de voz. Vou ser sincero com o senhor, até porque não quero fazê-lo perder tempo. Nós precisamos de alguém mais qualificado. Alguém mais jovem que entenda de sistemas de segurança, câmeras, essas coisas. O senhor não parece ter esse perfil. As palavras atingiram Ribamar como pequenas pedras, mas ele permaneceu impassível. Anos de enfrentar as intempéries da natureza haviam-lhe ensinado a suportar desaforos com dignidade. Entendo, disse simplesmente. Mas se der uma chance... Eduardo interrompeu novamente, desta vez com uma risada mais aberta e cruel. Olhou para cima e para baixo, avaliando com desdém a roupa simples e gasta de Ribamar. Olha, senhor, vamos ser realistas. Seu lugar é capinando. Não aqui. A Constrular é uma empresa moderna, em crescimento. Precisamos de pessoas que se encaixem no nosso perfil. O golpe foi certeiro. A humilhação queimou como brasa no peito de Ribamar. Mas décadas de trabalho duro sob o sol inclemente haviam ensinado a ele como suportar a dor sem demonstrá-la. Seu rosto permaneceu sereno, embora seus olhos tenham perdido momentaneamente o brilho. Entendo, repetiu ele, estendendo a mão para pegar de volta o envelope com seu currículo. Obrigado pelo seu tempo. Eduardo devolveu o envelope, visivelmente aliviado por estar terminando aquela interação. De nada, e boa sorte na sua busca. Ribamar assentiu com a cabeça, colocou o currículo de volta na pasta de plástico e virou-se para sair. Seus passos eram lentos, mas firmes, carregando a dignidade que o desprezo alheio não conseguira arrancar. Enquanto caminhava em direção à porta, sentiu vários pares de olhos sobre ele, inclusive o da recepcionista, que havia testemunhado toda a cena. Não se permitiu abaixar a cabeça. Sou um homem do campo, pensou, mas sou um homem. Ao sair do prédio,
O sol de quase 9 da manhã o recebeu com seu calor familiar. Ribamar respirou fundo, tentando afastar a sensação amarga que a conversa deixara. Não era a primeira vez que enfrentava preconceito por ser um homem simples da roça. Mas cada nova ocorrência carregava sua própria dor. Caminhou sem pressa, até um pequeno banco de praça próximo dali, e sentou-se, colocando a pasta sobre as pernas. Precisava de alguns minutos para reorganizar seus pensamentos antes de decidir o que fazer em seguida. Havia outras empresas na lista que Marina preparara para ele, mas o encontro na Constrular havia abalado sua confiança. Seu lugar é capinando, não aqui. As palavras ecoavam em sua mente, trazendo à tona memórias de outras situações semelhantes ao longo da vida. Desde menino, quando ia à escola da cidade e os outros alunos zombavam de seu sotaque carregado e suas roupas remendadas. Depois, como jovem, quando tentara empregos melhores e sempre ouvia alguma variação da mesma frase. Volte para a roça, caboclo. Mas Ribamar havia superado essas dificuldades antes e superaria novamente. Pensou em Zuleide, em Joaquim, no sonho do filho de cursar uma faculdade. Pensou na seca, na terra sedenta, nas plantas murchando sob o sol impiedoso. Não posso voltar de mãos vazias, decidiu, levantando-se do banco com renovada determinação. Foi nesse momento que um homem de meia idade, bem vestido em um terno cinza impecável, passou por ele e parou abruptamente, como se tivesse visto um fantasma. Seu Ribamar? José Ribamar Pereira dos Santos? Perguntou o homem com uma expressão de surpresa genuína. Ribamar olhou para o desconhecido confuso. Não reconhecia aquele rosto, aqueles traços finos, aquele porte elegante de homem da cidade. Sim, sou eu, respondeu cautelosamente. O senhor me conhece? O homem se aproximou, um sorriso largo abrindo-se em seu rosto. Meu Deus, não acredito que é mesmo o senhor. O senhor provavelmente não me reconhece, mas eu jamais esqueceria seu rosto. Ribamar franziu o senho, tentando encontrar em sua memória alguma conexão com aquele homem que o tratava com tanta familiaridade. Perdão, mas não estou lembrando, começou ele. Claro, claro, interrompeu o homem estendendo a mão para um cumprimento formal. Eu era apenas um garoto na época. Meu nome é Carlos Eduardo Mendonça. Sou filho de Antônio Mendonça. Nome acendeu uma luz distante na memória de Ribamar. Antônio Mendonça. A grande enchente de 25 anos atrás. O carro preso nas águas turbulentas. O resgate improvisado. Seu Antônio, murmurou Ribamar, as lembranças voltando lentamente. A enchente do rio Capivaras. Exatamente, exclamou Carlos Eduardo, apertando com entusiasmo a mão de Ribamar. O senhor salvou a vida do meu pai naquele dia. Ele estava preso dentro do carro quando a correnteza levou a ponte. Todo mundo dizia que era impossível alguém sobreviver àquilo, mas o senhor mergulhou nas águas, quebrou o vidro do carro e tirou meu pai de lá, arriscando sua própria vida. Ribamar baixou os olhos constrangido com o elogio. Fiz o que qualquer um faria. Seu pai precisava de ajuda, eu estava lá. Não, seu Ribamar, insistiu Carlos Eduardo com os olhos marejados. Não foi qualquer um que se jogou naquela correnteza, violenta para salvar um desconhecido. Foi o senhor e só o senhor. Meu pai nunca esqueceu isso. Ele falava do senhor com admiração até o dia em que partiu, 5 anos atrás. Ribamar sentiu uma pontada de tristeza ao saber da morte de Antônio Mendonça. Lembrava-se dele como um homem gentil que, após o resgate, havia insistido em lhe dar uma recompensa em dinheiro que Ribamar recusara educadamente. Não se cobra por fazer o bem, dissera na época. Sinto muito pelo seu pai, disse Ribamar. Sinceramente, era um bom homem. Carlos Eduardo concordou emocionado. Sim, era. E graças ao senhor ele teve mais 20 anos de vida. Viu seus netos nascerem, viu a empresa crescer. Foi então que Ribamar notou o distintivo dourado no lapela do terno de Carlos Eduardo. O logo da Constrular. O senhor trabalha na Constrular? Perguntou, a compreensão começando a surgir. Carlos Eduardo sorriu.
Não exatamente. Eu sou o proprietário. A empresa era do meu pai, e agora é minha. Ribamar sentiu o sangue gelar nas veias. Aquele homem elegante e poderoso, dono de uma das maiores empresas da região, era o filho de Antônio Mendonça. E ele acabara de ser humilhado por um funcionário daquela mesma empresa. Mas o que o senhor faz aqui, seu Ribamar? Perguntou Carlos. Eduardo, curioso. Está passeando pela cidade? Ribamar hesitou. Não queria causar problemas para ninguém, mesmo para alguém que o tratara com desprezo. Não era de seu feitio buscar vingança ou retaliação. Eu vim à procura de trabalho, respondeu com simplicidade. A seca tem sido difícil para nós da roça. O sorriso de Carlos Eduardo se ampliou. Trabalho? Ora, isso é providencial. Estamos justamente contratando. O senhor já foi à empresa, já conversou com alguém do RH? Ribamar desviou o olhar desconfortável. Sim, acabei de sair de lá, mas acho que não tenho o perfil que estão buscando. Algo na expressão de Ribamar alertou Carlos Eduardo de que havia mais naquela história. Quem o atendeu, seu Ribamar? O que lhe disseram exatamente? Um rapaz chamado Eduardo, respondeu Ribamar, relutante. Ele foi sincero. Disse que meu lugar é capinando, não lá. E talvez ele tenha razão. Sou um homem simples, da roça. A expressão de Carlos Eduardo mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma seriedade grave que endureceu seus traços. Ele disse isso? Que seu lugar é capinando? Ribamar assentiu, arrependendo-se imediatamente de ter mencionado o incidente. Não queria criar problemas, apenas queria seguir seu caminho com dignidade. Não se preocupe com isso, tentou minimizar. Essas coisas acontecem. E talvez ele esteja certo. Eu não tenho muita instrução e... Não, seu Ribamar, interrompeu Carlos Eduardo a voz firme. Ele não está certo. E isso não deveria acontecer, especialmente não na minha empresa. Carlos Eduardo tirou um cartão de visitas do bolso e o entregou a Ribamar. Por favor, me acompanhe de volta a Constrular. Eu gostaria muito de conversarmos sobre uma possível posição para o senhor. Ribamar olhou para o cartão luxuoso em suas mãos calejadas. Carlos Eduardo Mendonça, diretor-presidente. Lia-se em letras douradas sobre o fundo branco impecável. Não quero causar problemas, seu Carlos, disse Ribamar. O rapaz só estava fazendo o trabalho dele. Não, seu Ribamar, respondeu Carlos Eduardo com convicção. Humilhar pessoas não é o trabalho de ninguém na minha empresa. Por favor, me dê a honra de sua companhia. Havia algo na firmeza daquele convite que não permitia recusa. Ribamar assentiu e acompanhou Carlos Eduardo de volta a Constrular, caminhando lado a lado com o empresário como se fossem velhos amigos. Quando entraram novamente no prédio, a reação foi imediata. Funcionários pararam o que estavam fazendo para observar a cena incomum. O poderoso dono da empresa andando lado a lado com um humilde homem do campo, conversando animadamente como se fossem velhos amigos. A recepcionista que havia atendido Ribamar anteriormente arregalou os olhos ao vê-lo retornar na companhia de Carlos Eduardo. O diretor parou diante do balcão de recepção. Maria, por favor, convoque uma reunião de emergência com todos os gerentes e com o departamento de RH completo na sala de conferências, em 15 minutos. Instruiu ele. Sim, senhor, respondeu. Ela prontamente pegando o telefone. E chame Eduardo Silveira ao meu escritório imediatamente. Acrescentou com uma voz que não admitia questionamentos. Sim, senhor, repetiu a recepcionista, claramente nervosa. Carlos Eduardo guiou Ribamar pelo corredor até seu escritório pessoal. Um amplo espaço no final do andar, com grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Abriu a porta e convidou o homem a entrar. Por favor, seu Ribamar, sinta-se à vontade, disse, indicando uma confortável poltrona de couro diante de sua mesa. Ribamar entrou hesitante no luxuoso escritório, sentindo-se deslocado entre os móveis, elegantes, as obras de arte nas paredes e a vista impressionante.
Sentou-se na borda da poltrona, mantendo as costas eretas e as mãos sobre a pasta de plástico em seu colo. Aceita um café? Água? Ofereceu Carlos Eduardo, sentando-se em sua própria cadeira executiva. Um café seria bom, obrigado, aceitou Ribamar, grato pela normalidade do gesto em meio a uma situação tão extraordinária. Carlos Eduardo apertou um botão em seu telefone. Márcia, por favor, traga 2 cafés. E aqueles biscoitos de castanha que trouxe de Porto Alegre. Enquanto aguardavam, Carlos Eduardo olhou profundamente para Ribamar. Seu Ribamar, não sei se o senhor tem ideia do quanto significou para minha família o que fez naquele dia. Eu tinha apenas 12 anos quando aconteceu a enchente. Lembro-me perfeitamente de esperar em casa, com minha mãe chorando ao meu lado, enquanto as notícias sobre a ponte caída chegavam aos poucos. Ribamar baixou os olhos, constrangido com o elogio. Foi quando o telefone tocou e nos informaram que meu pai estava vivo, que um homem havia se arriscado para salvá-lo. Aquele homem era o senhor, seu Ribamar. O senhor não apenas salvou um desconhecido, salvou meu pai, meu herói. Deu-me a chance de crescer com ele ao meu lado. Uma batida leve na porta interrompeu a conversa. A secretária entrou com uma bandeja, servindo o café em xícaras de porcelana fina e deixando um prato de biscoitos artesanais sobre a mesa. Ribamar agradeceu com um aceno de cabeça. Obrigado, Márcia, disse Carlos Eduardo. Avise-me quando Eduardo Silveira chegar. Quando a secretária saiu, Ribamar tomou um pequeno gole do café, sentindo o sabor rico e encorpado. Nada parecido com o café forte e simples que Zuleide preparava em casa, mas igualmente reconfortante de outra maneira. Seu Ribamar, continuou Carlos Eduardo, o senhor disse que veio à procura de emprego. Para qual vaga específica o senhor se candidatou? Vigia noturno, respondeu Ribamar, endireitando-se na cadeira. Ouvi dizer que estavam precisando e pensei que poderia ser adequado para mim. Carlos Eduardo assentiu pensativo. Nesse momento, outra batida na porta interrompeu a conversa. A secretária anunciou. Senhor, Eduardo Silveira está aqui. Mande-o entrar, ordenou Carlos Eduardo, sua voz assumindo um tom mais formal. A porta se abriu e o jovem que havia humilhado Ribamar entrou no escritório. Seu rosto exibia uma expressão de confiança que logo se transformou em choque ao ver Ribamar sentado confortavelmente à frente de seu chefe. O senhor queria me ver? Perguntou Eduardo, tentando manter a compostura enquanto seus olhos alternavam entre Carlos Eduardo e Ribamar. Sim, Eduardo, respondeu o diretor com frieza. Acabei de encontrar um velho amigo da família, José Ribamar Pereira dos Santos. O senhor o atendeu há pouco, não é mesmo? Eduardo empalideceu. Sim, senhor. Ele veio sobre a vaga de vigia. E o que o senhor disse a ele exatamente? Eduardo hesitou, o nervosismo agora evidente. Eu expliquei que talvez ele não tivesse o perfil que estamos buscando para a função. Só isso? Pressionou Carlos Eduardo. Não mencionou nada sobre seu lugar é capinando? O silêncio de Eduardo foi resposta suficiente. Seu rosto perdeu completamente a cor. Senhor, eu não sabia que ele era seu amigo. Eu jamais... E isso faz diferença? Interrompeu Carlos Eduardo, sua voz baixa, mas carregada de uma intensidade que fez Eduardo recuar. A dignidade de uma pessoa depende de sua conexão comigo? Ou toda pessoa merece respeito independentemente de quem conhece? Eu peço desculpas, balbuciou Eduardo. Ribamar, sentindo o desconforto palpável na sala, decidiu intervir. Seu Carlos, se me permite, disse com sua voz calma e melodiosa que carregava a sabedoria da terra. Não guardo mágoas do rapaz. Às vezes, julgamos pela aparência porque é mais fácil que olhar para o coração. Carlos Eduardo observou Ribamar com admiração. Mesmo humilhado, aquele homem mantinha sua dignidade intacta e demonstrava uma compaixão que poucos possuíam. Seu Ribamar, sua generosidade só aumenta minha admiração pelo senhor, disse Carlos Eduardo. Então, voltando-se para Eduardo,
Você tem muito a aprender com este homem, Eduardo. E terá essa oportunidade, porque a partir de hoje, ele será seu supervisor. Meu supervisor? Repetiu Eduardo, confuso. Sim, confirmou Carlos Eduardo, olhando agora para Ribamar. Seu Ribamar, não estou oferecendo ao senhor a vaga de vigia noturno. Estou oferecendo a posição de gerente de segurança patrimonial. O senhor será responsável por supervisionar toda a equipe de segurança da empresa, incluindo os vigias noturnos. Ribamar piscou algumas vezes tentando processar o que havia acabado de ouvir. Mas eu não tenho estudo para isso, seu Carlos. Mal terminei o primário. O senhor tem algo muito mais valioso que diplomas, respondeu Carlos Eduardo com convicção. Tem caráter, tem coragem, tem discernimento. Foi esse discernimento que o fez salvar meu pai quando outros apenas observavam. Foi essa mesma coragem que o trouxe até a cidade em busca de trabalho para sustentar sua família, mesmo sabendo que enfrentaria preconceito. E é esse caráter que o mantém digno mesmo diante da humilhação. Ribamar sentiu uma emoção intensa expandir-se em seu peito. Pensou em Zuleide, em Joaquim, em como sua vida mudaria com aquela oportunidade. Além disso, continuou Carlos Eduardo, o senhor administra sua própria propriedade há décadas. Sabe sobre gestão de recursos, sobre resiliência em tempos difíceis, sobre integridade. São habilidades que nenhuma faculdade ensina adequadamente. Carlos Eduardo então se levantou e estendeu a mão para Eduardo. Eduardo, você pode se retirar, agora. Amanhã conversaremos sobre seu futuro na empresa. Sua atitude de hoje será considerada, mas também sua reação daqui para frente. Eduardo, visivelmente abalado, apertou a mão de Carlos Eduardo e, após um momento de hesitação, estendeu a mão para Ribamar também. Peço desculpas, seu Ribamar. Fui preconceituoso e cruel. Espero poder aprender com o senhor. Ribamar apertou a mão do jovem com firmeza, sem rancor. Todos cometemos erros, filho. O importante é reconhecer e seguir em frente sendo melhor. Após a saída de Eduardo, Carlos Eduardo voltou a sentar-se. Então, seu Ribamar, o que me diz? Aceita o cargo. O salário será compatível com a função, cerca de 5 vezes o que receberia como vigia. E oferecemos plano de saúde para toda a família, vale alimentação e auxílio educação para seus filhos. Ribamar engoliu em seco, sentindo os olhos marejarem. Pensou em Joaquim, que agora poderia cursar a faculdade com tranquilidade. Pensou em Zuleide, que não precisaria mais se preocupar com o que colocar na mesa no fim do mês. Aceito, seu Carlos, respondeu finalmente. E prometo fazer jus à confiança. Carlos Eduardo sorriu. Não tenho dúvidas disso, seu Ribamar. Não tenho a menor dúvida. Depois de acertar os detalhes da contratação, Ribamar foi apresentado à equipe em uma reunião especialmente convocada por Carlos Eduardo. O empresário fez questão de contar a história de como Ribamar havia salvado seu pai, arriscando a própria vida por um desconhecido. É esse tipo de caráter que quero em minha empresa, declarou Carlos Eduardo aos funcionários reunidos. Não apenas competência técnica, mas humanidade. Não apenas conhecimento, mas sabedoria. Ao final do dia, Ribamar voltou para casa no ônibus das 6, o mesmo que o trouxera pela manhã. Mas agora, em vez da pasta de plástico com um único currículo, carregava uma pasta de couro fornecida pela Constrular, contendo seu contrato de trabalho e diversos folhetos sobre os benefícios da empresa. Quando chegou em casa, já era noite. Zuleide, Marina e Joaquim o esperavam ansiosos na sala, iluminada pela luz amarelada da única lâmpada. E então, pai, como foi? Perguntou Joaquim, sendo o primeiro a quebrar o silêncio expectante. Ribamar olhou para sua família, aqueles rostos amados que carregavam as marcas da vida dura, mas também a esperança inabalável que os mantivera unidos através de todas as dificuldades. Sentiu uma gratidão imensa pelo que tinha.
não pelas posses materiais, que eram poucas, mas pelo amor que compartilhavam, pela dignidade com que enfrentavam os desafios. Foi como sua mãe sempre diz, respondeu Ribamar, pousando a pasta sobre a mesa e abrindo um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Deus escreve certo por linhas tortas. Enquanto narrava os eventos surpreendentes do dia, viu os olhos de sua família se encherem primeiro de indignação com a humilhação que sofrera, depois de espanto com o encontro inesperado, e, finalmente, de alegria com a reviravolta em sua sorte. «Então o senhor agora é gerente?» perguntou Marina, incrédula. «Gerente de verdade, com escritório e tudo?» «Sim, filha», confirmou Ribamar, ainda ele próprio tentando assimilar a mudança. «Começo na segunda-feira». Zuleide, que estivera silenciosa até então, levantou-se e foi até o marido, tomando suas mãos calejadas entre as suas. «Viu só, Ribamar? Aquele bem que você fez lá atrás, sem esperar nada em troca, voltou para você quando mais precisávamos». Ribamar assentiu emocionado. «É verdade, mulher. Mas sabe o que aprendi hoje? Que a dignidade não está no cargo que ocupamos ou no dinheiro que temos. Está aqui dentro», disse, colocando a mão sobre o peito. «Mesmo quando aquele rapaz me humilhou, eu não me senti menor por ser um homem da roça. E quando seu Carlos me ofereceu o cargo, não me senti maior. Sou o mesmo homem, com ou sem o título de gerente». Joaquim aproximou-se do pai, os olhos brilhando de admiração. «Pai, o senhor sempre disse que eu deveria estudar para ser alguém na vida. Mas hoje eu entendi que o senhor já é alguém, e das pessoas mais importantes que já conheci». Ribamar abraçou o filho, permitindo que algumas lágrimas escorressem silenciosamente por seu rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Naquele momento, compreendeu que sua verdadeira herança para os filhos não seria material, mas os valores que vivera todos aqueles anos. Honestidade, dignidade, compaixão e coragem para enfrentar as adversidades sem perder a esperança. Nos dias que se seguiram, Ribamar assumiu seu novo cargo com a mesma humildade e dedicação com que cuidara da terra durante toda a vida. Surpreendeu a todos com sua sabedoria natural e sua capacidade de liderar com firmeza e bondade. Eduardo, que inicialmente o desprezara, tornou-se seu mais dedicado assistente, aprendendo valiosas lições não apenas sobre segurança patrimonial, mas sobre respeito e dignidade humana. O rapaz presunçoso deu lugar a um jovem reflexivo, que passou a valorizar o conhecimento que vinha não apenas dos livros, mas da experiência de vida. A família de Ribamar pôde finalmente respirar aliviada. Joaquim ingressou na faculdade de agronomia no ano seguinte, determinado a adquirir conhecimentos que pudessem melhorar a vida dos pequenos agricultores da região. Zuleide, pela primeira vez em décadas, não precisava mais se preocupar com a próxima refeição ou com conta a pagar. Quanto à pequena propriedade rural, Ribamar não a abandonou. Nos fins de semana, continuava a cuidar da terra com amor, agora com a ajuda de Joaquim, que aplicava as técnicas modernas aprendidas na faculdade. A combinação da sabedoria tradicional de Ribamar com os conhecimentos acadêmicos do filho transformou o pequeno sítio em um modelo de agricultura sustentável para a região. E foi assim que, após décadas de trabalho árduo e dignidade silenciosa, José Ribamar Pereira dos Santos finalmente colheu frutos que nem mesmo havia plantado conscientemente. Com a mesma humildade com que sempre vivera, aceitou as bênçãos que chegaram, não como um favor do destino, mas como prova de que, mesmo quando parece que ninguém está vendo, as boas ações nunca são em vão. Como o próprio Ribamar costumava dizer com um sorriso sereno, a vida é igual plantação. Nem sempre você colhe onde plantou, mas tudo que você planta, alguém um dia vai colher. Essa história tocou seu coração? Compartilhe agora com alguém que precisa lembrar que a dignidade vale mais que qualquer título. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima história.